Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao nosso canal Viver é Cristo. Sempre é um prazer muito grande trazer para vocês um pouco do conhecimento de Deus. O tema do vídeo de hoje é o inimigo de nossas almas. Nosso vídeo está recheado de passagens bíblicas para ajudar a você a entender este assunto muito importante. Aguardo vocês logo após a vinheta. Quem é o inimigo de nossas almas? Por que ele é tão perigoso? Como combatê-lo? Bem, amados irmãos, a primeira pergunta que foi feita na introdução deste vídeo foi: quem é o inimigo de nossas almas? Esse também é o título do nosso vídeo de hoje. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5, 8. Nesse versículo, nossa resposta está bem clara. O diabo é nosso inimigo. Ele foi criado por Deus, mas se rebelou e se virou para o mal. O diabo quer ser adorado, embora seja menor do que Deus, e só faça o mal. Ele quer nos destruir e usa todo tipo de mentira e engano para nos prender. Ele acusa, fere, traz tentação, finge ser bom, promete vantagens, mas no fim, ele só destrói. E é isso que o torna tão perigoso, sua capacidade para nos enganar. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14. Aqui, irmãos, entraremos no nosso segundo tópico do vídeo sobre o quão perigoso Satanás é. E eu quero que vocês, irmãos, prestem bastante atenção neste versículo, pois ele nos diz muito sobre as táticas que o diabo usa para nos enganar. Ele é capaz de se disfarçar para poder lhe atacar. Saibam que ele pode mesmo usar alguém próximo a você para poder te destruir, irmãos. Isso mesmo. Ele pode usar uma pessoa da família, um conhecido, para poder lhe fazer pecar. Eu não estou falando, irmãos, de possessão demoníaca. Eu estou falando de influência. Ele é capaz de influenciar à base da mentira qualquer pessoa que não esteja utilizando a armadura de Deus. Esta pessoa, seja conhecida ou não, influenciada por um espírito maligno, pode atacar você, seja com palavras ou com atitudes, e você ficar com raiva dela. E nisso, você acaba pecando. Eu não estou inventando isso, irmãos. A Bíblia nos dá um exemplo disso. Acompanhem comigo na tela de vocês. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Mateus 16, 22. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Mateus 16, 23. Lendo esses dois versículos, irmãos, vemos Jesus dizendo a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Contudo, Pedro não estava possesso, mas estava sob influência do mal. Satanás, mais uma vez, queria impedir Jesus de cumprir os planos de Deus para salvar a humanidade. E usou Pedro para dissuadir Jesus. Pedro, que neste mesmo capítulo, no versículo 16, disse que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse que ele era bendito, pois não foi a carne ou o sangue, mas o Espírito de Deus que o tinha revelado a ele. Então perceba que uma hora Pedro foi usado por Deus e uma outra ele estava sendo influenciado por Satanás. Outro ponto a observar é que Jesus não repreende a Pedro, mas sim Satanás que estava influenciando ele.
usando ele como instrumento para fazer Jesus desobedecer a Deus. Portanto, veja quão grande é o nosso desafio para desassociar a imagem, talvez de uma pessoa conhecida, de um familiar, de um amigo, de um ser humano de maneira geral, ao que de fato é o nosso real inimigo, Satanás e seus demônios. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Efésios 6:12. Nós estamos em guerra, irmãos. Guerra espiritual. Então, é importantíssimo que conheçamos nosso inimigo e suas táticas para poder resisti-lo. Mas, irmão, por que você disse resisti-lo e não enfrentá-lo? Antes de explicar, acompanhem comigo na telinha de vocês este versículo. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Nós, irmãos, seres humanos, não temos o poder de enfrentar o diabo e seus demônios. E nem precisamos, pois quem luta por nós é o nosso Deus. Não tenha medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Deuteronômio 3:22. A Bíblia nos diz que devemos nos submeter a Deus, ou seja, sermos obedientes à sua palavra, ser fiel para podermos resistir ao diabo. Em Efésios, Paulo nos dá diversos conselhos de como se defender dos ataques do diabo. Percebam que em nenhum desses versículos Deus diz para enfrentarmos o diabo, mas ele nos aconselha a nos revestir com a sua palavra para podermos suportar seus ataques. Quero lembrá-los também que quando Jesus foi tentado no deserto, ele não atacou Satanás, ele resistiu às investidas dele e através da palavra de Deus, o diabo se apartou dele, exatamente como é dito em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Enquanto estivermos vivos nesta terra, irmãos, nós seremos atacados pelo diabo. Portanto, é importantíssimo que tenhamos o conhecimento necessário para poder resisti-lo. Este conhecimento você só encontrará na palavra de Deus. Eu fiz um vídeo falando sobre a arma do cristão. Nesse vídeo, eu respondo praticamente a última pergunta da introdução desse vídeo, de como podemos enfrentar o diabo. Recomendo muito que vocês assistam. Eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo. Chegamos ao final de mais um vídeo, irmãos. Espero que tenham gostado. Peço que deixem aquele joinha, ative o sininho de notificações e compartilhe. Que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. E até o próximo vídeo. Bye, bye.